Olá, pessoal, muito boa tarde. Dia 22 de agosto, a gente está começando ao vivo aqui, direto da Vila Madalena, mais um episódio número 144. Olha que legal. Para um número tão legal, o tema não poderia ser outro e a convidada também não poderia ser outra. A gente continua discutindo aqui as questões da educação por uma visão bem não convencional, bem livre, bem solta. E hoje a gente tem uma honra de receber a Ana Elise, que está aqui conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você não precisou se deslocar muito para chegar aqui, né? Não, foi rapidinho. A gente está perto. Estava no Butantã. Ah, então, a gente está perto. Bom, a Ana ela é diretora da Escola Municipal Amorim Lima, que tem sido falada pacas por aí. A gente tem ouvido coisas incríveis sobre Amorim Lima. Só que antes de entrar na escola, eu queria que você falasse um pouco de você, que você resgatasse um pouco quem é a Ana para a gente conhecer. Bom, eu estou há 30 anos já no município de São Paulo, né? E acho que, assim, historicamente, eu fui para a rede pública porque eu acreditava na educação pública. Mas você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Você é da capital? Sou da capital. E... Eu não estudei na rede pública, né? Eu estudei em escola de freira e depois eu fiz PUC, mas... Pedagogia, e daí eu acho que a pedagogia na PUC, na época, era uma pedagogia, assim, que, de certa forma, tinha uma ideia dos estudantes estarem na escola pública. Eu acho que isso foi me contaminando. E logo que eu acabei a faculdade, eu fui para a escola pública, né? Eu fui para o município de São Paulo. Trabalhar na escola pública? Na prefeitura de São Paulo. E estou há 30 anos. E há 17 anos eu estou nessa escola que eu sou diretora hoje, que é o Amorim Lima. Você está mais da metade do teu tempo de carreira no Amorim, Amorim Lima. Antes da gente chegar no teu trabalho, como é que você era como aluna? Escola de freira era... Mas a minha escola era bastante aberta. Eu acho que eu era uma aluna mediana, vamos dizer assim. Não era nada excepcional. Mas eu gostava de estudar, eu gostava de... quando eu era criança, eu gostava de brincar de escolinha. Eu acho que isso tudo vai ficando. E também tive uma mãe que achava que era muito importante, uma boa carreira para a mulher era ser professora. Então, acho que tudo isso... Tem uma geração aí de professoras, né? Tem. Minha mãe era advogada, né? Então, mas a minha tia era professora, minha avó era professora, enfim. Tem. Minha mãe tinha vontade de ser professora e acabou não sendo. Nós vamos falar muito de você, do Amorim Lima, essa relação e o que é a escola, que eu já vi que você está tentando convencer a Iracema para botar o filho dela lá, o Pedro. Nós vamos falar sobre isso já. Mas antes eu queria... essa série de diálogos que acontece toda quinta-feira nesse horário, ela tem discutido educação de uma forma assim que eu chamaria de não convencional, porque a gente tem tangenciado a educação formal, mas também tem visto bastante coisa de desescolarização, de homeschooling, enfim, várias outras formas alternativas de educação, de formação das crianças na sociedade de uma forma geral. E sempre quando a gente vê algum projeto bacana assim, a gente vai para dentro da educação de novo, tentando olhar o que tem de bom não convencional nesses modelos, né? Mas a gente começa sempre esse diálogo perguntando para os nossos convidados para eles citarem alguns pontos positivos do modelo educacional que existe hoje, de uma forma geral, e alguns pontos negativos do modelo que existe hoje, de uma forma geral. Eu sei que o Amorim Lima é um ponto fora dessa curva, né? Mas eu queria... Mas, assim, do ponto positivo que eu acho é que a gente hoje tem o ciclo. Eu acho que o ciclo de aprendizagem, a possibilidade do estudante ir construindo o seu percurso num tempo que não é um tempo tão rígido como era a série, eu acho que isso é muito bom. Eu acredito, e isso não é só para o Amorim Lima, todas as escolas municipais passam por essa questão do ciclo, né? Elas passam, mas será que elas usam bem isso? Pois é, eu não sei se elas usam bem. Eu acho que... Não usam bem, né? É mais ou menos, mas de qualquer forma, mesmo que não use bem... Tem essa liberdade. Eu vou dizer uma coisa, para as crianças é muito importante. Porque ninguém pode reprovar uma criança, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, no primeiro ano ou no segundo, a reprovação acontece no quarto. Então, esse período maior, né, mais alargado para a compreensão
dessa criança, eu acho que é muito importante. Eu acho que dá uma outra possibilidade para as crianças, principalmente para as crianças que têm mais dificuldade. Então, eu acredito que isso é um jeito de olhar a educação com todas as dificuldades possíveis, eu acho muito melhor do que a série. Né? O ciclo, eu acho que contempla muito mais uma possibilidade de aprendizagem do que a série. Isso eu acho muito interessante. Outra coisa que eu acho hoje que já existe e que mesmo que as pessoas não usem tão bem, mas eu acho que é muito bom, é que as crianças, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, as crianças não são avaliadas por nota, e sim por conceito. E quando a gente tira a nota e introduz o conceito ele implica que tem um diálogo. Né? Nota tá... Você faz uma prova e tira 4 ou 10, você sabe por que você fez isso e não tem discussão, não tem conversa. Agora, um conceito, ele abrange muitas outras coisas. Até a nota pode estar abrangendo, está sendo olhada dentro de um conceito. Então, quando um estudante não é avaliado por nota e sim por um conceito, você amplia esse olhar tanto do educador para com o estudante e do estudante com o seu processo. Né? O estudante tem muito mais coisas para agregar na sua compreensão do seu próprio processo do que com uma nota. Então, eu acho que essas coisas são coisas muito, muito importantes que aconteceram na educação, principalmente na educação municipal. Isso tudo aconteceu há 20 anos atrás, se a gente pensar no governo da Luiza Erundina. É pouco, né? É recente. É recente, não é. Não é. É recente, não é. Quando você fala assim, as escolas não usam bem, então, assim, já dava para usar. 20 anos é quase uma geração. É quase uma geração. Então, a gente pensar que em 20 anos a gente pensa isso, e foi no governo do professor Paulo Freire. Então, eu acho que tem uma questão muito importante que está posta, tanto para educadores, como para a comunidade, para os pais e para as crianças, né? Para os estudantes que têm que se rever. Eu acho que é um jeito de poder olhar para o processo, muito diferente da nota. Então, acho que são duas coisas muito importantes. E onde a gente não está indo bem, tão bem? Eu acho que é o jeito que a gente não tem, vamos dizer assim, é pouco discutido tudo isso. Né? Então, a gente aceita que isso não seja efetivado, vamos dizer assim. Quando você pergunta, mas usam bem? Não, talvez não usem bem por falta de formação, por falta de incentivo que essas coisas funcionem bem. Né? Nós estamos falando de gestão? Também. Também, mas eu acho que também está um pouco na mão dos educadores, sabe? Eu acho que isso cabe aos educadores também, que vivem essa prática de todo dia, né? Como é que ele olha para isso? Como é que ele sente isso? Como é que a gente... E isso tem a ver com a nossa história, como é que os educadores carregam a história deles de estudante, né? Como é que foi isso? E para ele se desvencilhar das amarras dele e poder pensar numa outra possibilidade, né, para hoje em dia. Então, eu acredito que uma das coisas mais complexas é a falta de possibilidade de imprimir uma formação bastante forte, e não sei como fazer isso. Mas também a questão das escolas não poderem ser totalmente autônomas, vamos dizer assim. Se nós temos uma LDB que diz que cada escola tem que construir o seu próprio projeto político-pedagógico, as escolas não ousam construir os seus próprios projetos. Elas ficam esperando que as coisas venham. Então, eu posso entender que elas podem, mas não fazem? Podem. Porque a LDB, até onde eu entendo, é muito Elas aberta. podem, eu acredito que elas podem, mas a gente pode, mas não faz. Porque eu acho que tem uma dose de responsabilidade muito grande quando a gente quer fazer. Você puxa para você essa responsabilidade, né? Lógico. Só um exemplo, assim, o Amorim Lima tem uma mudança, né, na forma de trabalho e começou há 8 anos, nessas últimas 2 gestões, teve uma prova que chama Prova São Paulo, que só acontece na Prefeitura de São Paulo. Na primeira Prova São Paulo que teve, o nosso projeto está fazendo 10 anos esse ano. Então, na primeira prova São Paulo que teve, o secretário da Educação, quando ele recebeu o resultado, ele me ligou imediatamente. Daí ele me disse assim, Ana, eu admirava já o projeto, porque logo que ele assumiu, ele veio conhecer, enfim. Eu admirava já o projeto, mas agora eu admiro mais, porque a primeira escola que eu fui olhar o resultado, quando o resultado chegou na minha mesa, foi a do Amorim Lima. Então, tem um peso, né, de responsabilidade, porque se os estudantes do Amorim forem mal,
A responsabilidade é nossa, de nós todos, educadores, que estamos fazendo essa escola meio diferente. Nós que temos que nos haver com esse resultado. Mas aí tem um pouco o resgate do papel do educador mesmo, com que certeza. É puxar essa responsabilidade. Pois né? e eu acho que é isso que a gente fica evitando, né? E acaba empobrecendo a educação, empobrecendo a gente mesmo, ficar reclamando da profissão como se a gente fosse só pessoas que têm que executar coisas que vêm de cima para baixo, e quando a gente não precisa fazer isso. Eu acho que existe já uma possibilidade sabida por todos nós que a gente pode inventar um jeito de fazer educação. Né? Dentro da legislação atual. Dentro da legislação, porque a legislação é absolutamente aberta. Você sabe que eu tive aqui outro dia com um grupo de mantenedores de universidade, gente está há muito tempo no setor, já está, enfim, está rodada, pacas nessa área. E um dos mantenedores, aliás, uma pessoa incrível, ele virou e falou exatamente isso, que a LDB é muito flexível e que as entidades de ensino no Brasil não aproveitam essa flexibilidade para inovar e criar coisas super legais. Pois é. Dá para citar mais alguns exemplos de coisas que você faz lá? Por exemplo, a LDB não diz que você tem que ter tantas horas de aula de português, aula de matemática. Você pode construir uma perspectiva de aprendizagem, de construção do horário, da rotina dos estudantes, da forma que você quiser, da forma que a escola pensar que é o melhor. Né? Então, a escola fica presa a um jeito de ser que dizem que é tantas aulas de português, tantas aulas de matemática, que necessariamente não precisa ser. Outro dia eu entrei nessa discussão aqui também. A minha lógica, que é de um cara completamente racional, é de que se os alunos estão saindo da escola sem aprender a ler, escrever e pensar, eles tinham que ter mais português, mais matemática e mais lógica e menos outras coisas. O que você acha dessa minha afirmação leiga? Não, eu acho que de verdade eles podem ter tudo, né? Com um pensamento que é construir essa leitura de mundo, né? Tudo tem que ser pensado a partir de uma leitura. Como é que esses estudantes estão interpretando? Como é que eles estão lendo a vida, né? Lógico que dentro da leitura do livro, do texto, vamos dizer assim, isso tem que ser bastante forte na escola e as crianças têm que se apropriar disso, os jovens têm que se apropriar disso. Mas eu acho que essa leitura de mundo ela é fundamental. Por isso que, por exemplo, no Amorim Lima a gente tem um trabalho bastante pautado na cultura brasileira. E eu acredito que isso faz uma diferença na forma de leitura de qualquer texto. Né? Quando você vive determinadas coisas, você já se apropria de um texto de outra forma. Então, quanto que é importante essa possibilidade dos estudantes de terem várias formas de trabalho e isso possibilitá-los uma forma nova de pensar o mundo, né? Porque o exercício nosso é esse. A gente faz coisas para que eles possam inventar de outro jeito, né? Criar de outro jeito. Enfim, hoje no Amorim a gente tem aula de grego e latim. Tem uma professora da USP, professora Paula, que está traduzindo... Grego e latim, é sério? É sério. Os quartos anos têm latim e o sexto ano tem grego. E essa professora está traduzindo um livro que chama Mínimos, que estuda na Inglaterra. E ela quis aplicar isso para ver como é que as crianças lidavam com essa questão. E é uma felicidade absoluta a aula de grego e de latim. Tudo que a gente... Todo mundo falava assim, mas quem que inventou essa? Quando ela veio conversar comigo, eu topei na hora, porque eu achei que era incrível a abertura que isso pode dar para as crianças. Então, eu acho que o conhecimento tem que ter essa vontade de aprender. Você tem que descobrir quais são as coisas que mobilizam, né? E as crianças ficam encantadas com o tal do grego e latim, né? Eu vi você, Iracema, subindo a escada aqui do estúdio, porque a gente fica no mezanino aqui na vila. Você já falando para a Iracema levar o filho dela para o Amorim Lima, né? Por que ela deve levar o filho dela? Eu acredito que é uma escola que possibilita muitas experiências. Experiências que a gente não tem controle.
E eu acho que essas experiências são as mais importantes da vida, né? Por exemplo, quando está tudo controladinho, você já sabe o que vai acontecer. E no Amorim, não. Cada dia é um dia novo de verdade, né? Então, as relações que as crianças podem fazer, como que elas vão entender as coisas da vida que são fortes, né? Eu sempre brinco que é Nelson Rodrigues na veia, porque não dá para cuidar, né? Tem certas coisas que as crianças vão ter que aprender a se virar. Como é que elas lidam com a diversidade, com a desigualdade? Como é que elas lidam com um amigo que pode ser super amigo, mas que tem outras questões, outra forma de enxergar o mundo? A família desse amigo não é igual à família dele, e às vezes muito diferente, né? Então, isso ensina, né? Eu acho que cria na pessoa uma pessoa melhor, né? Eu acho que pode ajudar a repensar esse mundo, fazer outras relações, outras conexões, né? Porque se a gente repetir tudo que está feito, vai ser difícil de mudar. Se a gente acredita que a gente precisa mudar, a gente também precisa mudar as conexões que a gente faz, né? E os encontros que a gente tem. Se a gente só encontra com igual, só vai dar igual, né? Quanto mais diversidade, mais saudável é. Deixa eu trazer a Iracema aqui. Vamos ver se ela vai mudar o filho dela para lá. Peraí, o Pedro tem quantos anos ele? Pedro acabou de fazer 12. E aí, o que você tem vontade de perguntar para a diretora do Amorim Lima aqui, para ver se leva seu filho para lá? Não, eu já perguntei se existia muita procura, como uma escola que está se destacando, como era isso em relação à procura para vagas? Para vagas. Foi uma questão que eu trouxe. O Pedro está em que série? No sétimo ano. O Amorim, né? Vai até a nona. A nona. Tem mais 2 anos pela frente aí. É porque agora são 9 anos, né? Ele tem... Como é que é essa história de vagas? Disputada a tapa? Não. Eu ia dizendo isso para ela, que não é tão disputado assim, porque tem muita gente que não acredita numa escola, por exemplo, que tem como base a solidariedade, como base a autonomia, como base a questão da cultura sendo um ponto forte da escola. E as pessoas acreditam ainda que a escola é um lugar competitivo, onde as crianças têm que aprender um atrás do outro, não no grupo. Enfim, daí assim, a gente tem bastante vaga. Vou trazer a mãe de Iracema aqui de novo. Fala aí, mãe, o que vai perguntar para a diretora aqui dessa futura escola do seu filho? Uma curiosidade, como é a escolha, como são os professores, como que é essa escolha do professor que está no Amorim? Já foi mais complicado, assim, são os professores que estão na rede. E é o mesmo processo do Amorim, é o processo de qualquer escola. Então, se um professor quiser ir para o Amorim, ele tendo ponto, vamos dizer assim, lá na escala de professores, ele vem. Isso é uma das questões que a gente tem discutido, porque a gente tem vários grupos de trabalho no Amorim. Entre eles, um grupo que está discutindo hoje, o grupo de autonomia, que está pensando como é que a gente consegue fazer uma escola pública, né, que é de uma rede, ter um pouco mais de autonomia que as outras escolas. Não, mas por conta do projeto, porque eu acho que isso é uma necessidade. Por exemplo, um professor que está na rede e quer vir para o Amorim é muito bem-vindo. Só que não adianta vir para o Amorim sem conhecer minimamente o trabalho que é desenvolvido no Amorim. Então, eu acho que isso é fundamental. E esse grupo de autonomia tem discutido bastante isso. Como é que pode ser, dentro da rede, em vez de vir por uma coisa que chama remoção, que é um nome horrível, mas é remoção. É terrível. Um professor é horrível. Não, se a gente pegar os nomes que tem dentro, como lidam com os funcionários, é remoção, um professor toma posse. Então, a gente toma posse num cargo, né? Olha que coisa horrível. Tudo isso é simbólico, né? Vai ficando, né? Cria cultura, né? Cria cultura. E depois cria também uma impossibilidade dentro da prática, né? Porque se eu sou dono do meu lugar, eu posso fazer o que eu quero. E, de certa forma, se eu não quiser compartilhar, pensar num projeto coletivo, eu posso não pensar. Ana, de onde veio essa inspiração? Assim, Essa inspiração veio da Escola da Ponte, de Portugal. José Pacheco e companhia. Do José Pacheco. E foi muito interessante, porque assim, a gente começou... Eu estou no Amorim Lima há 17 anos, então a gente teve todo um trabalho com a comunidade.
Bom, vou contar mais um pouquinho atrás. Eu trabalhei no governo da Luiza Erundina e eu visitava, o trabalho que eu fazia era visitar as escolas todas da região do Butantã para trabalhar 2 coisas específicas, que era a comunidade de pais e a comunidade de alunos. Então, era discutir participação nesses 2 âmbitos, né, dos alunos e dos pais. E quando eu ia ao Amorim, de todas as escolas que eu fui, eu percebia que o Amorim tinha uma coisa que era muito diferente das outras escolas. Dentro do Amorim tinha uma comunidade muito diversa. Assim, não era todo mundo... de várias classes sociais, vamos dizer assim, pensando a grosso modo, era um pouco isso. Então, tinham crianças que os pais eram professores... doutores da Universidade de São Paulo. Porque você está ali do lado, né? Está ali do lado. Ou, então, eram pais que não tinham a escolaridade completa. Então, assim, essas pessoas viviam muito bem dentro dessa escola. E toda vez que eu ia para as reuniões de conselho, os pais eram bastante participativos. E tinha pai de todo jeito, né? E participavam, e colaboravam, e inventavam formas, e diziam coisas da vida deles, pensavam a escola. Então, quando eu passei no concurso de diretora, eu falei assim, é para o Amorim que eu quero ir. E daí eu tive a sorte de estar vago e fui para lá. E foi muito legal, porque quando eu cheguei, uma professora olhou para mim e falou assim, olha, a gente já tirou um diretor e a gente tira outro. Eu falei, bom, então vocês podem começar. Já tem mais um aqui, né? Já tem mais um aqui para ser tirado. Mas daí a gente começou a fazer todo um trabalho com a comunidade, e o que foi muito rápido, porque... Tem uma participação ativa muito ativa dos pais. É? Por exemplo, o site do Amorim é feito por pais, o blog do Amorim é feito por pais, o jornal do Amorim é feito por pais. O conselho de escola é absolutamente participativo. Todas as coisas da escola são discutidas nesse conselho. A gente tem uma assembleia de pais que acontece uma vez por mês, e ninguém da escola participa, só os pais. A gente só participa se a gente é convocado por eles. Então, assim, eles são autônomos de pensar a pauta, pensar o que eles vão discutir, e depois eles trazem para o conselho de escola, que é a instância da deliberação, né, da decisão de que rumos que a gente vai tomar. E também a gente tem uma coisa que chama conselho pedagógico, que é composto por pais, professores, por mim, pela coordenação. Então, tem várias instâncias de participação. Tem participação da comunidade que não tem filho lá, não? Bastante também. Quando o projeto começou, foi muito bacana, porque muita gente da cidade começou a ajudar. E lá falou, olha, eu quero ajudar a escola. E começaram a participar ativamente do processo. Quando você fala que a inspiração veio da Escola da Ponte, Escola Sem Paredes, aquela coisa que o José Pacheco fala muito e que na Escola da Ponte é muito praticada, é esse modelo eu estou falando? Um modelo onde as pessoas interagem? Porque assim, a gente tem 3 grandes salões. E depois tem as salas menores. Mas nesses 3 grandes salões tem o ciclo de alfabetização, que é 1º e 2º ano. Depois tem um outro salão que ficam as crianças do 3º ao 5º ano. E depois o outro salão que ficam do 6º ao 9º ano. E eles estão todo o tempo juntos, né? Lógico que com os pequenos esses intercâmbios são mais fáceis, né? Até no ciclo 2 a gente já tem algumas coisas que a gente vai indo mais devagarinho. Mas, de qualquer forma, todos os estudantes estão o tempo todo com todos os estudantes. Deixa eu trazer a mãe E aqui. todos os educadores estão juntos também, isso é uma coisa importante. Os professores também compartilham desse espaço, desse salão, né? Então, por exemplo, todo mundo tem que, de certa forma, fazer o trabalho do salão. Então, eles têm que se conversar, eles têm que se entender, eles têm que se organizar para dar conta desse salão, o que não é muito simples, né? Não imagino que seja. Até porque o jovem hoje... o jovem sempre é um cara diferente. Se eu botar quando eu era jovem também era uma loucura, né? Mas, enfim. Vou trazer a mãe Iracema aqui. Fala, Iracema. E o pai, Maurício? Tá se eximindo. O pai tá instigado. As mulheres são mais corajosas. Normalmente eu vejo que as mulheres são muito mais corajosas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Elas têm mais... muitas vezes a decisão é da mulher.
decide que vai pôr no Amorim e põe, e daí aguenta, firme. Às vezes não convence, né? O pai fica todo o tempo, não, vou tirar, vou pôr numa outra escola, porque eu quero que ele entre na universidade, enfim. Mas as mulheres, elas são mais corajosas desse ponto de vista. Ana, a Pilar Lacerda esteve aqui. Pilar foi secretária do Ministério até há pouco tempo atrás. Ela esteve aqui e ela falou um negócio que me pegou assim de jeito. Que ela disse que todo pai que tem seu filho em escola particular, hoje no Brasil, deveria pensar seriamente em colocar seus filhos em uma escola pública. E ela justificou isso, né? Ela disse que isso levaria a sociedade para a escola pública, geraria uma tremenda diversidade e um nível de exigência muito maior. Sem dúvida, eu concordo plenamente. Porque eu vejo, por exemplo, como que os pais exigem da escola, o Amorim, né? A gente tem que se haver com esses pais, não é? Lógico que todos os pais ficam preocupados e tal, mas os pais que têm mais tempo, que têm uma vida mais organizada, menos horas de trabalho, sei lá, esses pais podem exigir muito mais da escola e exigem. Por exemplo, a gente teve uma discussão sobre os roteiros de pesquisa dos estudantes. Tinha um monte de pai nessa reunião. Então, a gente, de certa forma, nós temos que se haver com o nosso quase uma trabalho. Prestação de contas, né? É lógico, e eu acho que faz parte. Né? Lógico, faz parte, absoluta. Eu acho que a escola pública só vai melhorar. E eu acho que o Amorim Lima só teve coragem de fazer tudo o que fez por conta da comunidade. Senão a gente não teria feito, porque os pais bancaram o projeto. Quando a gente começou, foi muito engraçado, porque foi uma discussão todinha com a comunidade de que escola que a gente tinha e que escola que a gente queria. Começou lá com as mães vindo para o horário de recreio, porque elas traziam para a reunião do conselho que as crianças chegavam em casa, os pequenos chegavam em casa dizendo que tinham roubado o lanche deles, que eles tinham apanhado no recreio. E as mães que tinham um filho pequeno chegavam no conselho desesperadas. Olha, nós queremos, aconteceu isso, aconteceu aquilo, só que não tinha funcionário para cuidar de tudo. E daí ela se propõe a ajudar a cuidar do recreio. Só que nesse cuidar do recreio, daí a gente topa, só que elas ficam super felizes porque elas acham que elas vão tomar conta do próprio filho. Daí, quando elas entram na escola, o filho não quer ser tomado... Aquele não é o espaço dela tomar conta. Ele quer liberdade, né? Pois é, e daí elas descobrem que aquele espaço não é delas. E como que elas podem estar naquele espaço, permitindo que as crianças tenham a liberdade dela, que elas sejam naquele espaço, né? Então, foi muito engraçado. Tinha mãe que ficava escondida atrás da árvore, olhando para o filho e o filho fugindo dela. Então, aí, tudo isso... a gente teve que sentar de novo com essas mulheres para discutir com elas. Bom, tudo bem, então não é para cuidar do filho que você está aqui. Então, para que é? E isso foi impressionante, porque como é que esse olhar, que antes era um olhar super privado para o universo, para o que é dela, amplia para o olhar público, né, do que é de todo mundo, do que é nosso. Isso eu acho que foi um salto qualitativo na escola grande. Impressionante. Acho que está ligado à pergunta que a Ana está fazendo, só xará aqui. Ela quer a sua opinião sobre a formação cidadã das crianças. Como é que isso acontece? É um pouco isso que você está falando. Então, é um pouco isso, porque daí, nesse momento, as mães vão se dando conta de que se ela cuida, por exemplo, não é função cuidar do filho dela, e às vezes o filho dela está muito bem, o que ele falava em casa era talvez para comover a mãe, para deixar a mãe pensando nele o dia inteiro. E ela começa a ver que tem meninos que talvez precisassem de um outro olhar, mais pontual, mais cuidadoso. Então, a gente tinha na época, porque ela faleceu, mas a gente teve uma mãe muito importante na escola, que era uma estudiosa da cultura brasileira. E essa mulher tinha 2 filhos no Amorim, a Conceição Acioli. E ela nos ajudou a construir com essas mães esse olhar público, né? Tem até uma carta muito bonita dela dizendo desse olhar privado e que se amplia para um olhar público. E isso vai dando um salto de qualidade dessas mulheres, porque... Foi muito engraçado. Eu tive meu filho nessa confusão toda, e eu sei que quando eu voltei de licença gestante, essas mulheres que participavam no recreio, que falavam tudo, de repente elas estavam super organizadas, elas já não estavam mais falando do jeito que falavam, já tinha um caderninho para os combinados que a gente ia fazendo nas reuniões. Eu me dei conta de que tinha tido uma mudança muito grande dessas mulheres. E, ao mesmo tempo que essas mulheres faziam
cuidavam do recreio, elas também cuidavam de uma coisa que chama, elas faziam uma brincadeira. Toda sexta-feira elas entravam para brincar com as crianças, 1 hora por dia. Então, os professores desciam junto com elas e as mães tomavam a frente dessa brincadeira. E aí a Conceição foi construindo um repertório de brincadeira com essas mulheres. Depois a Conceição foi fazer... uma das especialidades dela era o teatro de mamulengo. E cada mulher dessas construiu um boneco. E esse boneco, e era uma história do Leonardo Boff, que era a galinha... A ave e a galinha, não me lembro direito o nome da história, mas eu sei que cada mulher escolheu um personagem que tinha a ver com a história de vida delas. E a construção desse boneco trouxe para essas mulheres uma outra proposta de cidadania, né? Elas viraram outra pessoa, né? E é incrível isso. E isso foi acontecer. Elas viraram uma companhia de teatro. A gente teve um apoio da Natura, da empresa, que era aquele Crer para Ver. Instituto Natura. Instituto Natura, do Crer para Ver, que começou com oficinas de cultura brasileira, e daí uma das coisas que acontecia era esse trabalho com essas mulheres, e essas mulheres viraram propaganda do Instituto Natura, porque foi um projeto que era para 1 ano e ficou conosco 2 anos, porque de tão certo que deu, foi muito interessante. Acho que isso tudo foi dando um salto de qualidade dessas pessoas poderem olhar para o projeto pedagógico da escola e pensar: que projeto é esse? Que nós queremos? Como que nós queremos que os nossos filhos sejam trabalhados na escola? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? E onde é que estão, onde é que param as grandes dificuldades de chegar até onde chegaram aqui? Onde é que... eu acho que assim, tem essa coisa que você não tem controle de quem vem, né, dos educadores que vêm para a escola. Eu acho que às vezes vem educador que tem uma expectativa de que o projeto, por exemplo, já está todo resolvido, e o projeto se resolve todos os dias, né? Então, tem uma ideia de que está tudo pronto e não está. Então, se surpreende porque não está pronto e fica meio frustrado, e daí tem toda uma dificuldade. Então, você não consegue construir uma equipe bem forte que permaneça. Hoje a gente já consegue muito mais, mas os 5, 6 primeiros anos do projeto foi uma tristeza, porque toda hora mudava muita gente. Mesmo esse ano, no 10º ano do projeto, a gente tem 12 professores novos. De um total de quantos professores? De 60. É bastante, né? É bastante, porque daí você tem que trabalhar tudo de novo, você tem que retomar todos os combinados. E daí não é todos, porque daí você tem que construir com eles também, que a verdade é essa, a gente tem que construir tudo de novo e claro, de outro jeito. Você muda a comunidade de alguma forma, o professor é um elemento-chave nesse processo. Né? Você pois tem é. que reconstruir. E a comunidade também, todo ano entra... Pais novos. Pais novos, né? Só o primeiro ano atende 105 crianças, todos os anos novas. Quantos alunos tem lá hoje? 860, mais ou menos. É uma escola grande, né? É uma escola bastante grande, mas é uma escola bastante interessante. Eu acho que é uma escola que tem uma identidade. O que é mais interessante é que os professores são novos e tal, mas o projeto vai ficando nas crianças. E as crianças são grandes parceiras de contar para o professor novo que chega o que é o projeto. Fantástico. E sentem as diferenças. Poxa, por que isso não está acontecendo? Por que está acontecendo aquilo? Ex-alunos existem? Um monte. E um grupo, assim, que a gente vai vendo... Olha, tem uma mudança muito grande no Brasil. Eu acho que tem. Às vezes a gente não vê. Mas, assim, 17 anos eu estou no Amorim, faz mais ou menos uns 10, a partir desse projeto, que a gente vê a meninada entrando na universidade. O ano passado, por exemplo, que fizeram, os meninos que fizeram 6 anos de projeto, 8 entraram na USP. Isso é uma coisa impressionante, eu acho. Do ponto de vista social, é bem importante. É eruptivo, né? E eles sempre voltam. Outro dia teve uma festa junina que eles marcaram um encontro no Amorim e eles contam. Daí tinha os pais que estavam filmando, fazendo uma sala de filmagem. Todo mundo queria dar depoimento, podia entrar. E esses jovens que se encontraram contando um pouco o que tinha sido o Amorim na vida deles. Por exemplo, a coisa da cultura brasileira, de eles aprenderem as danças, as músicas, e que eles não viam sentido naquilo tudo. E depois, quando eles vão para a Universidade de São Paulo, as festas lá da FAUS, que são pautadas na cultura, eles falam: nossa, olha, a gente já sabe isso, né? Então, aí eles vão dando valor para a escola que eles estudaram.
A gente tem uma cultura tão rica aqui, tão diversa, né? E, de fato, é uma pauta infinita quase, né? Eu posso dar um exemplo ridículo, mas ele é tão real. A TAM, até pouco tempo, acho que tem até hoje, o Elifas Andreato faz uma revista chamada... Eu sei, Almanac Brasil. O Elifas faz há muitos anos e essa revista é só distribuída nos voos da TAM. Uhum. Né? E ela é disputada a tapa quando chega. E ela simplesmente some. Ela fica 2, 3 dias no bolso, na bolsa dos voos e depois as pessoas levam embora para casa. E ela é assim, é só cultura brasileira que tem dentro da revista. Né? Tem uma reportagem sobre o Amorim, né, numa delas. Tem uma reportagem? Tem. Logo que a gente quebrou as paredes, a gente foi o assunto da revista. É muito bacana. Eu achei muito bonita a reportagem que ele fez. E você vê como tem essa riqueza e como as pessoas se identificam com isso. Né? É um exemplo típico, um lugar teoricamente superelitizado, a poltrona de um avião, não é a população toda que voa de avião, pelo menos não era até pouco tempo atrás, né? E a revista some, sim, porque vai para casa das pessoas. E você sabe que a gente, com essa história da gente trabalhar pautado na cultura, a gente tem no Natal, a gente faz um alto de Natal. E a gente, todo ano, a Lídia Ortélio, que é uma baiana maravilhosa, que ensinou esse alto, né? Que é um presépio que a gente dança, a gente canta, e que acontece na Bahia, nas cidadezinhas perto de Salvador. E ela nos ensinou, e daí todo ano a gente fica super emocionado com aquele alto de Natal. As mães, todo mundo chora, todo ano é a mesma coisa, porque ele é um ritual que a gente faz questão de fazer cada vez mais igual. E a gente se emociona tanto. E aí eu falo, Lídia, mas todo mundo se emociona. E daí ela sempre brinca comigo, ela fala assim, Ana, é que o Brasil tem saudade do Brasil. E a gente... Quando a gente vê, a gente se lembra de alguma coisa que a gente esconde, né? É verdade. Porque é maravilhoso. A nossa cultura, de fato, é incrível, assim, do ponto de vista da sabedoria, né? É muito a gente tem capoeira e a gente tem um mestre. A gente tem um ponto de cultura dentro da escola. Aliás, a gente tem 2 pontos de cultura. A gente é uma escola que tem um ponto de cultura dentro. E o mestre de capoeira, ele é de uma sabedoria incrível, né? Então tinha uma menina que tinha uma dificuldade de aprendizagem e enfim, ela era diferente, né? Assim, mais diferente dos outros. E os meninos, na hora que iam jogar capoeira, contavam onde estava essa menina para não jogar com ela. E aí o mestre ficava olhando aquela organização do grupo para não jogar com a menina. Daí, um dia, o mestre pergunta, está todo mundo organizado? Está tudo certo? Está tudo certo. E os bons do jogo falavam tranquilos, que não iam ter que jogar com a menina. Daí o mestre entrou na roda. E daí ele desfez a organização das crianças. Então, como que a cultura diz coisas para as crianças sem precisar fazer o discurso pedagógico, né? Claro. O discurso dizendo, olha, todo mundo vai jogar com ela. E daí ele virou... Não adiantava mais eles se organizarem para não jogar com ela, porque ele ia desfazer aquilo sem falar nada. Então, a gente foi aprendendo isso com o pessoal da cultura, né? Como é que a gente vai abrindo espaço de verdade para discutir os conflitos, para pensar nas nossas próprias contradições, nas nossas próprias dificuldades, enfim. A educação e cultura não poderiam se descolar jamais. Jamais. E no Amorim isso fica tão claro, né? Como é que a gente consegue pensar tudo isso a partir da cultura? Porque eu acho que o Amorim só pôde criar todo esse percurso porque a gente começou com a cultura. O trabalho de cultura começou antes do projeto. A gente só derrubou parede porque a gente fez um trabalho de cultura. A gente abriu o universo. Por exemplo, as crianças tinham danças brasileiras. Então, tinha muito pai que falava, meu filho não vai fazer isso porque isso é macumba, por exemplo. Eles falavam claramente. E aí a gente tinha que discutir o que significava isso e o que era isso na nossa cultura. A mesma coisa capoeira. Não vai fazer capoeira porque não pode. Enfim. E tudo isso foi sendo construído para que a comunidade abraçasse esse projeto e entendesse que tudo isso faz parte de um jeito de pensar absolutamente, ao mesmo tempo que é contraditório,
ele abre o mundo para as pessoas, né? Como é que eu me olho frente às diversidades, às dificuldades, às minhas contradições, né? Os meus preconceitos. Porque não adianta a gente falar que não tem preconceito, né? É muito fácil falar que não tem preconceito. Agora, na prática. Na prática. E o projeto, ele possibilitou tudo isso. Eu me lembro que uma mãe, que era super atuante nesse grupo de mães, um dia ela chegou para mim: Ana, eu posso falar com você? E eu falei: pode. E fiquei assustada, porque ela nunca tinha me pedido. Daí ela disse assim: Ana... E o filho dela tinha ficado com uma professora negra. E ela disse: Ana, eu descobri que eu sou racista. Então, assim, ela só pode viver isso, ela só pode falar isso porque ela se deu conta, né? E a gente só pode mudar o jeito que a gente é quando a gente se dá conta do que a gente você tem que ter consciência do que você é. Pois é, e aí o mundo pode abrir. Eu acho que esse caminho é um caminho muito, muito humano, né? Muito. Só Xará, de novo, está aqui, está te perguntando o seguinte: a formação das crianças está ligada à formação dos adultos. Se os pais não participam do desenvolvimento, a criança cresce desinteressada. E ela traz uma questão, que é a questão da ética. Num mundo complexo que a gente vive hoje, você tem vários exemplos que são contra a cultura. Como é que é esse convívio de um colégio diferenciado numa sociedade conturbada, diria assim? Não é simples, não. Né? Por exemplo, os pais participam muito. E essa participação dos pais consegue ver coisas que muitas vezes a gente não vê. Por exemplo, tem a mãe que faz o blog da escola, o site da escola. Um dia ela foi comentar alguma coisa com os meninos de 8º, 7º ano, e ela dizia que eles falavam assim: ai, nós temos vergonha de estudar no Amorim. E daí ela disse: Ana, a gente precisa fazer uma campanha do que significa essa escola, né? Então tem um preconceito e tem todo... Os estudantes têm que carregar isso, né? Porque a mídia destrói a escola pública, a sociedade todo mundo estudar na escola pública significa que você é pobre, não é? Certo. Então, e aí as pessoas não querem. Então, como é que a gente trabalha o público para não é isso? Não pensar isso. É um rótulo, né? É um rótulo, e eu acho que é construído propositalmente, não é? Dizer que... Enfim, mas eu acho que isso tudo passa por uma contradição enorme, e não é simples. Como que a escola vai se dando conta de tudo isso? Como que a gente vai fazendo outro caminho? É muito difícil. Eu sei o quanto cada conquista é suada. É suada. Deixa eu trazer uma escola abençoada. Deixa eu trazer ele de novo. E abençoada, né? Porque eu suada acho e abençoada. Suada e abençoada. Porque eu acho que ela tem uma possibilidade enorme. Deixa eu trazer a Ira aqui. Uma reflexão aqui. O Amorim está mais ou menos entre a sua casa e a minha casa. Mais ou menos, né? Geograficamente, eu estou enganado? Está no Butantã, Amorim. Está no Butantã. A Ira mora lá no Morumbi, eu moro aqui na Vila Madalena. Nós estamos... no meio do caminho. No meio do caminho. A gente podia se encontrar lá no Amorim com os nossos filhos, né? Com certeza. Você se sente instigada aqui pela... Eu sinto, assim, não sei, me toca muito esse trabalho e essa apropriação do público, né? Que a gente foi se afastando, e um pouco do que a Ana fala me diz muito de perto, assim. Eu sempre estudei em escola pública, tenho uma história de uma educação que era um pouco diferente, ainda com a escola pública num nível que a gente já viveu diferente, e esse resgate que o Amorim conseguiu fazer de algumas coisas me sensibiliza muito a olhar de perto. Assim. Olha, eu continuo insistindo o seguinte: consciência é uma merda, porque você hora que ganha, você não dorme mais. É verdade. Você não consegue mais se divertir à vontade. Tá complicada essa história. Agora que a gente trouxe a Ana aqui, a gente sabe que tem um Amorim no meio da casa de nós dois. Vai ser complicado daqui para frente. Muito complicado. Eu tô achando que nós não vamos dormir mais. Aguarde a gente. Você sabe que essa série, Ana, vale dizer, resgatar aqui como é que essa série surgiu. Essa série de diálogo surgiu exatamente desse incômodo. A Iracema e eu estávamos outro dia conversando sobre os nossos filhos. Ela tem o Pedro de 12, né? Eu tenho a Bia de 10. E a gente está muito incomodado, muito incomodado. Os dois estudam em escola privada, enfim. E a gente está muito incomodado.
Porque a gente está vendo as crianças muito incomodadas, a gente está vendo o estrago que está acontecendo de uma forma geral nos nossos filhos, né? Pois é. Eu acho que é muito... Eu estava contando para a Iracema também que eu pus meu filho no Amorim. Foi super difícil, porque era mãe, diretora, enfim, e ele também não é muito simples. Mas, de qualquer forma, depois teve uma questão bem complexa de nós dois, porque assim, era insuportável eu e ele no mesmo espaço. Daí eu tirei e coloquei numa outra escola, e daí quando eu ia buscar ele estava todo dia tão mal-humorado, e ele falava assim: mamãe, hoje a professora trabalhou a pré-história, e as meninas perguntaram por que os homens da pré-história não faziam a barba. Era esse o universo, né? E ele achando isso uma coisa tão absurda, ele virou para mim e falou assim: mamãe, eu tenho tanta saudade da esperteza das crianças do Amorim. Porque eu acho que é isso que é diferente, né? Eles aprendem a lidar com as coisas de outro jeito, né? Isso são todos, né? Porque seja rico, seja pobre, tem que dar uma resposta para tudo, né? Então eu acho que isso faz uma diferença imensa para todas as crianças, tanto para o menino que tem mais poder aquisitivo como que tem menos. Estar junto faz uma diferença para ambos, né? Para pais como nós aqui, Iracema e eu, que estão nessa situação lamentável de conflito, o que você pode dizer para a gente? Eu ia dizer eu já disse, né, que eu acho que devia ir para o Amorim. Eu acho que devia ir para o Amorim, porque daí os conflitos vão ser verdadeiros, claro, né? Você vai viver a vida de verdade, você vai ter que pensar o que faço com isso, o que eu faço com aquilo, como que eu ajo agora, que resposta que eu dou. Vocês vão ser mais inteligentes, eu acho, né? Porque a gente vai se provocando. Acho que a vida está muito fácil, não é? Eu acho que está tudo muito certinho, tudo muito no lugar. E, de repente, a gente é provocado por questões que a gente nunca pensou que pudesse, não é? O que a gente tem que fazer? Ir lá? Ir lá, fazer inscrição e aguardar o sistema rodar. Toda sexta-feira o sistema roda e eles vão chegar no Amorim. Puta, agora eu não vou dormir mais. Esses webcasts não estão me fazendo bem, essa que é a verdade, viu? A Iracema está acabando comigo. Eu acho que a Pilar também tinha razão, porque eu acho que essa é a grande possibilidade da sociedade, principalmente da sociedade brasileira, né? Quando você pensa que 83% da sociedade, das crianças brasileiras estão na escola pública, tem que acontecer alguma coisa na escola pública, claro, não é? E tem que estar todo mundo, né? Porque daí é que vai acontecer. E isso me lembra um pouco... A gente também entrevistou Bernardo Toro. E ele traz um olhar sobre a educação pública também bem alinhado com o que você fala. E acho que é dever de cidadão mesmo. Porque vai criando essa possibilidade, né, do encontro. Ana, onde é que a gente vai estar daqui a, sei lá, 5 anos? Dá para fazer uma projeção? Não sei. Às vezes eu tenho medo, né, assim, de pensar o que vai acontecer. Mas os desafios são imensos. Eu espero que as coisas estejam muito melhores, né? Eu espero que a gente consiga criar outra perspectiva, né? de educação, de sociedade. Você vê a sociedade do Brasil, essas manifestações todas que aconteceram... Como é que você vê essa história? Eu acho super complicado, porque eu acho que a gente não mexe ainda na ferida, né? Eu quero ver o dia que a gente for mexer de verdade. Porque, assim, mexer na ferida significa, por exemplo, tomar uma decisão de pôr o filho na escola pública. Isso eu acho que é mexer na ferida. É quando a gente começa, de fato, se haver com essas coisas. E enquanto a gente só estiver falando, isso não é nada. Né? Quando a presidente Dilma diz, olha, quem estuda na escola pública tem que prestar um serviço à comunidade. Eu acho que está certíssimo. E eu acho que não é só o médico, não. Eu acho que devia ser todo mundo que estudou numa escola pública, tinha que, de certa forma, ajudar. Contribuir, né? Contribuir, de certa... Às vezes eu recebo... Como a gente está muito perto da cidade universitária, eu recebo muito estagiário da USP. E muitos falam, olha, eu não quero escola pública de jeito nenhum. Não quero ser professor, não quero escola pública, quero ser pesquisador. Não vai ter espaço para tanto pesquisador, né? Vai ter. Pois é, e eu acho que a escola pública é um lugar de pesquisa maravilhoso, porque é de criação que pode ser, né? Acho que cada coisa que a gente faz no Amorim, a gente cria, e a gente inventa, às vezes com uma dificuldade imensa, e é um lugar de verdade de criar.
O professor, eu acho que uma das coisas importantes para os educadores do Amorim é esse espaço que o possibilita ser ele dentro do projeto, né? Às vezes não é porque não quer. Eu sempre digo para eles, olha, aqui vocês podem inventar qualquer coisa. Tem os roteiros de pesquisa, mas se você quiser inventar, que você quer dar uma aula, você pode. Não está proibido. Não é? Então, assim, tem uma liberdade para o educador inventar como ele quer ser. E eu acho que isso é maravilhoso. Como que ele quer juntar o conhecimento, como que ele quer expressar aquilo com os estudantes. Tem espaço para tudo, né? Então, eu acho que isso faz uma diferença e eu acho que só muda se você estiver dentro. Enquanto a sociedade estiver falando e não entrar no coração do problema... Quem que são? Onde é que estão os céticos? Aqueles caras que chegaram para você e falaram, você é louca, meu, para com isso. Meu pai, quando ele era vivo, ele perguntava assim, Ana, quantas pessoas acreditam nisso? Daí eu falava assim, pai, uns 5, tá bom? Ele falava, Ana, mas você acha que dá para fazer isso? Eu falava, acho que dá. E eu tinha uma amiga que trabalhou comigo numa escola e ela se aposentou. Quando ela se aposentou, ela falou assim, Ana, eu vou ser voluntária do Amorim uma vez por semana. E ela ficou 8 anos sendo voluntária do Amorim. E daí ela sempre brincava comigo que eu tinha um exército de Branca Leone. A gente morria de rir, porque era um torto, um sem perna, outro sem braço. E era com eles que a gente fez. Né? Eu acho que assim, a gente não teve nenhuma condição especial para fazer o projeto. Eu acho que, de verdade, foi com o que a gente tinha. Isso que é mais incrível, né? Você não precisa de nada, você precisa de vontade. Uma vez, logo que mudou... quando a gente começa o projeto, a gente está na administração Marta Suplicy. E era bem mais favorável. Depois veio a administração do Serra, Kassab, enfim. E na hora que entrou o Serra, teve uma festa na escola que veio o Pinote. E daí os pais tinham me treinado para falar para o Pinote, que era o secretário da Educação na época, que a gente precisava de dinheiro. E daí, na hora que o Pinote perguntou, mas do que vocês precisam, né? Daí eu virei para ele e falei assim, coragem. Daí os pais me cutucavam, Ana, não é coragem, é dinheiro. Essa não é a palavra certa. Daí errado, Ana, é dinheiro. Eu falava, não, é coragem. Porque daí eu me dei conta do tanto de coragem que a gente precisa para poder mudar uma instituição como é rígida como uma escola. Onde a política pública aí faz a diferença? Nesses anos todos, você está há vários anos, passaram vários governantes, vários secretários. Onde a política pública, de fato, faz diferença? Enfim, a gente teve que sempre ir burlando a política pública. A gente nunca contava tudo por inteiro, né? A gente contava metade, a gente contava até onde dava para contar. Era engraçado, a gente teve uma época, a gente não tem acessibilidade, então discutia a questão da acessibilidade. Um dia eles fizeram uma rampinha que chega até o palco, sobe 2 degraus, e daí foi um monte de político para inaugurar aquela rampa. Então, assim, é meio patético igual isso, entendeu? Daí eu pus uma faixa, daí subia até o palco, depois acabou a acessibilidade, né? Então... A política pública faz isso, ela deixa a gente no 2º degrau da escada e a gente tem que subir o resto. Com a comunidade. De que jeito que a gente sobe, a gente vai inventando um jeito de subir. Genial, cara. Ira, mais perguntas para a diretora da futura escola do seu filho. Fala aí. Quando o aluno sai do Amorim, para onde ele vai? Olha... boa pergunta. No Amorim vão para as escolas estaduais, né? Vários vão para as escolas estaduais. A gente tem um cursinho preparatório para a escola técnica, que quem são os professores são os pais de alunos que têm formação, né? Que são professores de universidade e tal, que trabalham nesse cursinho. E esse cursinho já faz 8 anos. E os pais bancam esse cursinho da aula de português, matemática, eles se reúnem, se organizam. Tem uma pessoa que é voluntária, que é diretor da Faculdade de Biologia da USP, que é o Zé Catão, que inventou, que concebeu esse projeto e que banca isso até hoje. Então, até isso a gente pensa, né? Como é que a gente vai construindo projetos de vida para esses jovens pessoas, que estão saindo do Amorim. E a gente também tem uma parceria bem interessante com a Escola Viva. Quando a Escola Viva criou o ensino médio, estava numa época, o governo Lula tinha um projeto que estava no gabinete dele, que chamava Escolas Irmãs. E daí um dia o governo me telefonou, um agente lá do Lula me telefonou e perguntou se eu não queria me
me inscrever nesse projeto. Eu me inscrevi e eles acabaram irmanando o Amorim e a Escola Viva. Até hoje a gente fica pensando como é que a gente vai se organizar para fazer alguma coisa junto. Mas, de qualquer forma, quando começou o ensino médio na Escola Viva, o diretor de lá, o Francisco, me procurou e disse: Ana, a gente vai dar 4 bolsas todo ano para os estudantes do Amorim. E até hoje, então, assim, já tem 12 meninos lá. Então, todo ano a gente tem mais essa opção para os estudantes. Cada um vai, né? E eles são excelentes alunos. E tem uma diferença social bastante grande entre os alunos que frequentam a Escola Viva e os alunos do Amorim. Mas o mais bacana de tudo é como que esses alunos do Amorim conseguem, né, encarar essas desigualdades, vamos dizer assim, e bancam isso com uma coisa muito bacana, que é estudando, mostrando que todo mundo pode, não é? Do ponto de vista intelectual. Vai dar trabalho para nós, né, Ira? Vai dar trabalho, isso aí, vai dar trabalho. Essa mulher não tinha que ter vindo aqui. Não pode, meu. A gente não dorme mais agora. Tá fácil, vai. O que vem pela frente hoje ainda? Hoje a gente tem um olhar integral para a notícia com o Ari e com o Edu Jacomazzi. Ari e Edu vão estar aqui. E Exatamente. Essa noite vai doer paca. Putz, cada quinta-feira é uma transformação. Exatamente. Muito bueno. Então tá bom. Obrigado, viu? Obrigada, muito obrigada, viu, Ana? Muito inspiradora a conversa. Foi muito bacana conversar com vocês. Nós adoramos, muito viu? Obrigada. Nós estávamos nessa expectativa de você vir aqui, porque a gente sabia que isso ia chacoalhar a gente, talvez, numa posição... A gente tem discutido muito editorialmente aqui dentro, uma posição que me parece muito coerente com quem quer ver os filhos bem e ver o país bem ao mesmo tempo, né? E não está só preocupado com os filhos, está preocupado com o todo, né? Eu acho que essa é uma grande discussão. Porque eu acho que se preocupar com o filho, gente, é se preocupar com todo, né? Não dá para o filho estar numa redoma. Não dá. Que é o que vem acontecendo de alguma forma, né? Pois a gente protegendo muitos filhos e esquecendo que esse cara vai estar na vida, vai né? Vai ter que viver na sociedade. E que, de certa forma, a gente não protege, né? Não, pelo contrário. Você está estragando, né? A gente protege quando eles estiverem, de vida. fato, vivendo as coisas todas, esses conflitos, essa situação toda. Muito legal, obrigado, tá? Muito obrigada a vocês. Foi um prazer. Não foi tão difícil, né? Você chegou aqui e falou que estava nervosa, falou que não foi tão difícil. É que vocês foram bonzinhos, né? Nada disso. Muito legal, gente. Bom papo. Espero que vocês tenham o mesmo nível de reflexão aqui que a gente está tendo e vocês tenham aproveitado esse papo com a Ana. Tem mais do Amorim Lima na internet, eu posso até mostrar, quer ver? Vale a pena que eu estender um minutinho. Olha só que eu vou mostrar aqui. Amorim Lima está na internet, amorimlima.org.br. Está aqui, é um site bem diferenciado. Tem muita escola privada que não tem um negócio desse. Tem também aqui no Facebook, Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima, está aqui. Quem foi Amorim Lima? Ele foi um desembargador aqui de São Paulo. Ele era poeta também. Sério? Sério. Acho que por isso que o Amorim dá tão certo. Olha aí, tá vendo? Tem um elo na história. Tem uma pessoa bem... Bem legal. Então tem no Facebook, está aqui também. Olha que bacana. E também tem um vídeo se você entrar aí, Iniciativa de Educação Inovadora em Amorim Lima, uma reportagem que a Rede Globo fez, também está no YouTube, de mais ou menos 15 minutos. E você pode, você pode dar uma boa olhada aí. Facebook e o site também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem estado com a gente. A gente se vê semana que vem. Quem quiser ficar conosco, daqui a pouco tem Luz e Sombra da Notícia. Senão a gente vê a semana que vem. Um beijo para todos.